Gente, vamos falar português claro. Prender corrupto não resolve corrupção. Não resolve o problema, sequer conserta o que aconteceu. É uma punição, e ainda como uma punição eu acho que não consegue ser... Eu sou ateu, mas eu não acho que existe punição terrena que cubra, por exemplo, punir os caras do petrolão. Não tem nada que a gente possa, a humanidade, inventar que vai adequadamente... Não existe isso. E não vai resolver o problema do que eles causaram. Ah, vamos prender o Lula. Eu quero que prenda o Lula. Nossa, quero que fique lá na cadeia o resto da vida dele. Prende o Lula, prende a Dilma, prende o Guido Mantega, prende o Palocci, prende o Dirceu. Legal. Mas vamos ser sinceros. Isso vai resolver o problema da corrupção? Não, porque o incentivo é muito grande. Eles ganharam um monte de coisa. O Lula ganhou poder. Como é que você vai multar, fazer uma multa? Ou criar uma sentença de cadeia? Ou sei lá, trabalhos forçados? Que puna ele, que repare o fato que ele mandou nesse país por mais de uma década. Que era, segundo acusa-se a promotoria da Lava Jato, acusa-se era um dos objetivos. Como é que você pune isso? Como é que você repara isso? Se você quer acabar com a corrupção, é um passo simples, é uma coisa. Fecha o Estado, pronto. Eles não têm mais o seu dinheiro, eles não conseguem roubar isso, acabou. Se você quer que político não roube, tire o dinheiro deles. Tire todo o dinheiro deles. Ah, como é que vai ter política sem dinheiro? Exatamente, fecha os caras. Agora, a gente ainda vai conviver por décadas com as consequências das decisões dessas pessoas. Então, o cara foi... A Dilma foi eleita com dinheiro sujo em 2010, 2014. Ah, ela foi empichada, foi presa. Tá, e daí? É o que ela merece, é o que tem que ser feito, eu acho pouco, inclusive. Mas e daí? Todas as leis que ela assinou, todos os decretos, todos os impostos que ela aumentou, todo o dinheiro que ela torrou, todo mundo que foi demitido por causa da crise. O que vai ser feito disso? O Lula controlou todo esse aparato por mais de uma década. Tem cadeia que desfaça isso? O que tem que ser feito, a minha sugestão é a seguinte: desfaça-se tudo que um corrupto fez. Desfaça-se. O cara é deputado federal, prova-se que ele foi eleito com dinheiro sujo. Cancele-se todos os votos que ele deu em todas as leis. Porque o cara pode entrar lá, votar um monte de coisa pros amigos dele, ganhar um monte de benefícios, ficar preso, sei lá, 5, 10 anos, tomar uma multinha lá, e passar o resto da vida um monte de gente se beneficiando com o que ele fez e o resto do povo pagando a conta. Desfaça, cancele-se todos os votos desse sujeito. Tudo. Tudo que você votou, cancela o voto. E se a votação falharia porque esse voto foi cancelado, desfaça essa lei. Cancela, porque você não podia ter assumido esse mandato, já que provamos que o dinheiro dessa campanha é roubado. Cancele-se. O senhor votou a favor de imposto? Desfaça-se. O senhor fez uma proposta de lei que foi aceita, foi pra frente? Cancele-se essa lei. Porque se você não fosse eleito, essa lei não existiria. Tira essa porcaria. São os seus benefícios, são o resultado da sua ação criminosa, sua ação fraudulenta contra as pessoas. São os resultados disso que não existiriam caso você não tivesse sido eleito. Então tira. Tem que fazer uma limpa. Como se esse sujeito jamais tivesse sido eleito. Tem que ser... Ah, não, você assinou um tratado com outro país. Cancela. Ah, colocar a gente no Mercosul, colocar a gente numa associação com outro monte de país aí. Cancela. Se este presidente foi eleito com dinheiro sujo, ele, portanto, não tinha autoridade para assumir esse cargo e tudo que ele fez como presidente, ou governador, ou prefeito, não tem validade. Claro, eu sou anarquista, ok? Para mim, nenhum ato de Estado, nenhum governo, nenhum político nunca vai ter nenhuma legitimidade, porque voto não significa nada. O governo é ilegítimo por sua natureza. Agora, mesmo se você acredita em democracia, é para essas pessoas que eu tô tentando fazer esse argumento. Mesmo se você acredita em democracia, se esse sujeito foi eleito de alguma maneira corrupta, se esse sujeito foi eleito de uma maneira que você considera ilegal, por que considerar as coisas que esse cara fez? A minha proposta é séria. Cancele-se tudo que o Lula fez. Tudo. Tudo que ele votou, desvota. Todos os impostos que ele criou, cancela. Todas as leis que ele passou, desfaçam. A mesma coisa pra gente, desfaz tudo. Se o sujeito foi provado, se foi provado, foi condenado, você não deveria ter esse cargo. Você não deveria ter esse poder. Devolva todo o seu salário. Devolva. Você ganha dinheiro, né? Você não deveria ser seu. Devolva. É o que acontece com um funcionário público, certo? O cara não aparece para trabalhar,
vai levar uns 15 anos pra exonerar o cara, mas exoneram e tem que devolver o salário. Por que não fazer a mesma coisa com o presidente, com o governador? Devolva o salário e todos os danos causados, cara, a gente sabe que o cara não tem nem sequer como pagar. Mas deveria ser isso, não. Toda a dívida criada no governo Dilma, pague. Ele não vai pagar, mas devia ser imputado só pra ficar a culpa. Isso aqui é coisa sua. Você fez. Com autoridade que você não tinha. Uma fraude eleitoral. E agora as outras pessoas vão ter que pagar isso. Repudie-se, sei lá. Sei lá. Agora, a gente vai ficar, eu vou ficar, os meus filhos vão ficar, talvez os meus netos vão pagar juro de dívida que aquela senhora, aquele poste do Palácio da Alvorada, colocado lá com dinheiro de corrupção, em fraude da lei, da Constituição que ela jurou proteger e defender. Ela foi colocada lá, tomou decisões que eu, os meus filhos, os meus netos, que você, todo mundo vai arcar com essa porcaria, sendo que a própria lei que ela jurou defender deslegitima aquilo que ela fez. Como é que isso tem lógica? Como é que isso tem alguma sombra de lógica? Eu adorei quando o Instituto Mises Brasil fez a proposta assim, olha, BNDES é um problema, empresta um monte de dinheiro, cria um monte de inflação, cria toda uma bolsa empresária e a gente propõe, quer dizer, não o Instituto Mises Brasil, mas um artigo lá propunha, devolvam. Liga para todas as empresas, olha, você tirou empréstimo do BNDES, é juro subsidiado, quer dizer que a gente, povo, tá pagando o juro para você, e vai saber se você pagou propina ainda. A gente está pagando para você ganhar alguma coisa. Esse dinheiro foi tirado pelo Tesouro em dívida e a gente vai pagar juro em cima dessa porcaria e o juro foi até 17% ao ano. Imagina isso. A gente está pagando isso. Você recebeu isso. As condições que você recebeu isso são questionáveis. A presidente, e a presidente, os dois que fizeram essa estrutura, não tinham legitimidade para fazer isso. Devolvam. A gente quer o dinheiro de volta. Agora. Sério. Você fala, não, mas as empresas vão quebrar. Mano, assim, sinceramente, foda-se. Sinceramente, foda-se. Mas é que eu recebi mercadoria receptada. Eu receptei minha mercadoria de crime. Então, mas se você tirar de mim, eu vou ficar pobre. Pô, que pena, cara. Que pena, né, que vai ser chato pra você. Você tá com dinheiro de dívida que nós brasileiros vamos ter que pagar, criado por presidentes que se elegeram criminalmente. Isso não é legítimo. Devolvam. Eu sou a favor disso. Mas eles vão ficar mal. Então que fique isso. Que crie-se essa lei. Eu sei que não vai ser criada, mas imagina. Cria-se essa lei e fica lá para qualquer empresário que pensa, eu vou lidar com um político. Pera, eu vou tirar um empréstimo, eu vou fazer uma obra aqui e tal. Mas se esse cara for bandido e ele for condenado, eu vou ter que devolver tudo. E aí eu vou me ferrar muito lindamente. Então, quer saber? Eu não vou fazer isso. Porque o risco é muito alto. Gostaria disso. Eu não acho que vai passar. É um band-aid. Por mim, fechava o Estado. Pronto, acabou. Como fechar? Como acabar com a corrupção? Acaba com os políticos. Pronto. Amanhã se resolveu o problema. Não tem mais corrupção. Pode fechar toda a justiça. Vai economizar um dinheiro gigantesco. Vai economizar um gigantesco dinheiro com impostos. A vida de todo mundo vai melhorar. Mas enfim, se a gente vai ficar com esse troço ainda, que é o Estado que nada mais é do que uma gangue de criminosos que fica roubando você, pelo menos fala os criminosos entre eles que se desfaça tudo. Mesmo a galera que acredita em democracia. Se o cara foi eleito ilegalmente, cancele seu mandato inteiro. Como se você nunca tivesse existido neste planeta. Que é o correto. Não era para ser eleito, então dane-se tudo que você fez. Fica aqui a proposta, pra você pensar nisso. Aqui só pra você ver como essas punições que a gente tem não funcionam nem desestímulo. Isso é uma coisa até que eu roubo do Benny Barbosa, que ele fala... Tem uma coisa que ele fala que ele concorda com Foucault. Cadeia pra punir. Cadeia não é pra educar. O criminoso vai pra cadeia, ele vai refletir ali sobre o homicídio que ele cometeu e a sociedade, o que ele tá fazendo. Não, ele não vai, é pra punir. É pra você aprender. Para de fazer isso, vagabundo. Para. É pra isso que serve. E é para os outros saberem, olha, se você fizer isso, você vai ser pego, você vai ser punido. Agora, quando o cara ganha milhões, bilhões, o cara ganha o poder de mandar no país, como é que você quantifica uma multa para isso? Como é que você vai punir isso? Como é que você vai dizer para os outros caras, olha, não faz isso, porque senão você vai ficar
3 anos na cadeia e daí o próximo presidente pode perdoar você e não vai dar nada e você volta a roubar, como foi o caso do José Dirceu. Que punição pode ser essa? Que punição que a gente pode possivelmente conceber que vai fazer um político pensar, é melhor eu não fazer isso, porque senão vai pegar feio o negócio aqui. Não tem. Não tem que a gente possa conceber. O que dá pra fazer é arrancar o cara, extirpar ele e tirar totalmente, desfaz. É o mínimo, é o absoluto mínimo que eu considero. Agora, colocar o cara na caixinha lá por um tempo, não ressarce, não pune, não dá um senso de que justiça foi feita, de que alguma reparação foi executada para as dezenas de milhões de pessoas que foram prejudicadas com essas decisões criminosas. Vamos pensar nisso um pouquinho, ok? Dúvidas nos comentários? Tchau, tchau.